Como filhos de Deus, mesmo na nossa hora mais profunda de dor, quando enfrentamos nossos maiores sofrimentos, temos esperança, porque temos Jesus Cristo. A Bíblia nos lembra em Hebreus capítulo 10, versículo 23, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Este versículo nos ensina a agarrar e segurar firmemente a esperança que professamos. Nossa esperança é Jesus. Mesmo quando lágrimas escorrem e noites parecem longas, podemos confiar que Ele é nossa paz, nosso consolo e nosso sustento. Em momentos de escuridão, é natural perguntar: o que eu farei? Ou como seguirei em frente? Mas a palavra de Deus nos dá direção. Isaías capítulo 40, versículo 31 afirma que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A primeira chave para perseverar é segurar firme a esperança em Jesus. Ele é nosso consolo, nossa força e nossa luz no meio das trevas. Hoje, comece agarrando essa esperança e permitindo que ela acalme seu coração. Mesmo quando enfrentamos momentos de grande sofrimento, a Bíblia nos assegura que não estamos sozinhos. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro sempre presente. Em Salmos capítulo 46, versículos 1 ao 3, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, Deus permanece como um abrigo seguro. Ele é a presença constante que nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis. Muitas vezes, procuramos força em nós mesmos, mas a verdadeira paz só vem de reconhecer que Deus está no controle. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, aprendemos que não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A segunda chave para a força interior é confiar plenamente em Deus, apresentando-lhe nossos fardos e permitindo que sua paz guarde nosso coração e mente. Quando nos apoiamos em Ele, encontramos descanso e renovação mesmo nas tempestades da vida. A vida nos coloca em provas e desafios que testam nossa fé, mas a palavra nos ensina que mesmo nas horas mais sombrias podemos encontrar coragem e esperança. Em Salmo capítulo 30, versículo 5, lemos: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa nos lembra que o sofrimento é temporário e a esperança em Deus nos garante que a alegria retornará. Quando sentimos que tudo está perdido, podemos nos apoiar na certeza de que Jesus é nossa força e refúgio. Nossa esperança em Ele nos sustenta, mesmo quando a escuridão parece invadir cada parte da nossa vida. O apóstolo Paulo e Silas são exemplos dessa coragem. Presos, feridos e injustiçados, escolheram louvar a Deus no momento mais difícil de suas vidas. Isso nos ensina que é nas horas mais sombrias que nosso louvor a Deus deve ser mais alto. A coragem verdadeira nasce quando, mesmo em meio à dor, declaramos nossa fé e nossa esperança no Senhor. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A terceira chave para a força interior é escolher louvar e confiar em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. A fé nos dá coragem e transforma nossas lágrimas em esperança, preparando-nos para a alegria que virá na manhã de Deus. Todos enfrentamos momentos de fraqueza e dificuldade, mas é exatamente nessas situações que a graça de Deus se manifesta com poder. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, Paulo nos lembra, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então é que sou forte. Essas palavras nos mostram que a fraqueza humana não é um obstáculo, mas um espaço onde o poder de Deus se revela.
Ao aceitarmos nossas limitações e confiarmos em sua graça, descobrimos forças que jamais imaginaríamos ter. Cada dificuldade, cada teste é uma oportunidade de experimentar a plenitude da presença de Deus. Além disso, Tiago capítulo 1, versículo 12, nos lembra: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. As provas têm um propósito: desenvolver nossa fé, fortalecer nosso caráter e nos aproximar mais de Cristo. A quarta chave para a força interior é aceitar a graça de Deus e perseverar nas provas, sabendo que cada desafio serve para nos moldar, nos aperfeiçoar e nos preparar para testemunhar sua fidelidade. Mesmo quando sentimos dor, podemos confiar que Ele está nos transformando à sua imagem e nos conduzindo à vitória. A vida nos apresenta desafios e momentos de incerteza, mas Deus nos assegura que nunca caminhamos sozinhos. Ele é nosso protetor, nosso abrigo seguro, e nos guia com fidelidade. Em Salmo capítulo 23, versículo 4, lemos: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo nos vales mais escuros, podemos andar com confiança, sabendo que a presença do Senhor nos sustenta. Ele nos dá coragem, força e direção, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Nossa fé em Deus nos permite enfrentar obstáculos e seguir adiante com esperança e determinação. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, aprendemos: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A proteção que Deus nos oferece não é apenas espiritual, mas também prática. Ele nos reveste com sua presença e poder, fortalecendo nossa fé para que possamos permanecer firmes diante de qualquer desafio. A quinta chave para a força interior é confiar plenamente em Deus, permitindo que Ele nos guie e proteja. Quando descansamos na fidelidade do Senhor, encontramos coragem para perseverar, fé para superar e esperança para continuar, mesmo quando enfrentamos dificuldades aparentemente impossíveis. À medida que nos aproximamos do encerramento desta reflexão, é importante internalizar a confiança, a esperança e a fé que Deus nos oferece. Cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada, cada prova suportada tem um propósito divino: nos moldar, nos fortalecer e nos aproximar de Cristo. A Bíblia nos lembra que os testes de nossa fé produzem perseverança, levando-nos à maturidade espiritual. Em Tiago capítulo 1, versículo 3, está escrito: Porque tende por prova a vossa fé, a paciência. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento, uma chance de experimentar a fidelidade de Deus e de aprender a depender completamente dele. Além disso, participando das dificuldades com fé, como nos ensina a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Mas alegrai-vos, na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis com grande alegria. Se fordes injuriados por causa do nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o qual é de Deus. Esses versículos nos lembram que cada sofrimento pelo Senhor traz bênçãos espirituais e fortalece nossa fé. As provas não são um castigo, mas um meio de nos aproximar de Deus, de nos tornar testemunhos vivos da sua graça. A sexta chave para a força interior é preparar o coração para entregar tudo a Deus em oração, reconhecendo sua soberania, confiando em sua proteção e declarando esperança, fé e gratidão, mesmo em meio às adversidades. Senhor amado e eterno, nos aproximamos da Tua presença reconhecendo nossa fragilidade, mas também a Tua fidelidade infinita. Obrigado porque Tu és a nossa força, a rocha inabalável, nosso refúgio seguro e nosso socorro presente em todos os momentos de angústia, conforme Salmo 46, versículos 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Pai, entregamos a Ti cada medo, cada ansiedade e cada dor que pesa sobre nossos corações. Ensina-nos a confiar plenamente, lembrando-nos as palavras de Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes,
Em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, fortalece-nos como prometeste em Isaías 40, versículos 29 ao 31. Ele fortalece ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que possamos esperar em Ti com paciência e alegria, mesmo em meio às tempestades da vida. Pai, concede-nos a coragem de Paulo e Silas, que louvaram-Te mesmo nas prisões e nas feridas, lembrando-nos que é nas horas mais sombrias que nosso louvor deve ser mais alto. Que a nossa fé e esperança em Jesus sejam firmes, declaradas e inabaláveis, e que Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza, conforme segunda carta aos Coríntios 12, versículos 9 e 10. Senhor, protege-nos com a Tua armadura, conforme Efésios 6, versículos 10 e 11. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que este escudo espiritual nos guarde, que a Tua verdade nos conduza, que a fé nos sustente e que o amor que provém de Ti nos envolva em cada instante. Pai, pedimos por restauração e provisão. Restaura o que foi perdido, transforma nosso desespero em alegria, e que possamos testemunhar o Teu poder em todas as áreas de nossa vida. Lembrando Jeremias 32, versículo 17. Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e pelo Teu braço estendido. Nada Te é demasiado difícil. Senhor, nada é impossível para Ti. Senhor, cobre nossas vidas com o sangue de Jesus, protege nossas famílias e envolve-nos com a Tua presença. Ensina-nos a perseverar nas provações, lembrando-nos das palavras de Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que a esperança em Ti seja nossa âncora, e que a alegria do Senhor seja nossa força. Amado Pai, entregamos a Ti todos os nossos medos, ansiedades e fraquezas. Que cada lágrima se transforme em testemunho da Tua fidelidade. Que a Tua paz, poder e amor nos envolvam neste momento e nos acompanhem a cada passo do nosso caminho. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és fiel, poderoso e bom, em nome de Jesus. Amém. Se você crê nesta oração, declare nos comentários: Senhor, renova minha força e esperança em Ti, e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam fortalecidas.